Existe um silêncio muito específico que toma conta da mente pouco antes de uma grande quebra na realidade visível. Não é o silêncio da desistência, mas a calmaria densa que precede uma colisão inevitável. Quando a consciência finalmente aceita um novo estado como fato consumado, o universo material inicia uma contagem regressiva imperceptível aos olhos comuns. A chegada repentina deste conteúdo até você obedece a essa matemática oculta. Algo dentro da sua estrutura psicológica atingiu o ponto máximo de saturação, indicando que o período sombrio de gestação terminou. O mundo exterior, sempre submisso, agora é forçado a refletir essa exata ruptura. A superficialidade moderna vende a ilusão de que a euforia constante é o motor da realização. Mas a verdade é que o esforço para manter uma vibração festiva frequentemente mascara uma dúvida profunda. A ansiedade de quem espera um evento é a confissão velada de que o desejo ainda habita um futuro inalcançável. A verdadeira posse psicológica deflagra um sintoma oposto, uma surpreendente calma emocional. Quando uma nova realidade se torna natural na mente, a urgência simplesmente desaparece. O maior sinal da sua vitória não é a excitação ruidosa, mas a respiração serena de quem desistiu de buscar aquilo que intimamente já sabe que possui. Essa calmaria absoluta é um estado de consciência perfeitamente codificado nos textos antigos. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2, relata que a força criadora concluiu sua obra e descansou. Isso nunca foi o registro histórico de uma folga divina, mas um mapa psicológico exato da mente humana. O descanso revela o instante em que a sua imaginação decreta que o desejo está finalizado. A luta exaustiva contra os fatos do presente é suspensa, pois não há mais nada a ser forçado. Entrar nesse repouso é a prova final de que a nova realidade foi cravada no subconsciente, ordenando que toda e qualquer interferência ansiosa cesse imediatamente. Ao mergulhar nas obras de Neville, percebemos que o fim do esforço libera a manifestação. Inúmeros indivíduos sabotam a própria vitória ao confundirem esse silêncio interno com pura apatia. Assustados, forçam a mente de volta ao desespero da busca frenética. Desenterrar a semente para vigiar seu crescimento invisível é o golpe que destrói a colheita. O abandono passivo da preocupação consagra o ápice do poder interior. As técnicas e rituais são esquecidos, pois a urgência psíquica encontrou a sua saciedade. A certeza da vitória torna-se uma estrutura mental tão fria e inabalável que o cenário tridimensional é violentamente empurrado a refletir a mesma realidade. O domínio do repouso aniquila a ditadura do mundo físico e devolve o comando ao seu interior. Aqui, sua consciência é constantemente despertada para a soberania absoluta da mente, rompendo as cordas que prendem a atenção ao desespero exterior. Se o impacto dessa clareza te atravessou, inscreva-se e utilize este canal como o alicerce do seu novo estado. Abandonar as reações automáticas requer a ousadia de caminhar solitário. Registre abaixo qual angústia vazia você decidiu soltar hoje. O ingresso irrevogável na sua nova dimensão pessoal ocorre no exato instante em que você se recusa a injetar mais vida na velha e corroída história da escassez. A calmaria interna recém-alcançada sofre seu primeiro e mais perigoso ataque quando os olhos se voltam para o cenário físico. Existe um impulso humano corrosivo de buscar no ambiente imediato as provas visíveis de que a alteração psicológica realmente funcionou. O mundo material, no entanto, é apenas um espelho denso e atrasado, um eco distante de velhas crenças. Vasculhar a realidade atual à procura de mudanças rápidas é um ato de traição contra a nova consciência estabelecida.
O exterior não cria fatos inéditos, ele apenas obedece àquilo que já foi enraizado e validado na escuridão da sua mente. O ato de checar obsessivamente as circunstâncias decreta o retorno imediato ao estado de escassez que você lutava para abandonar. Quando a atenção é sequestrada pela ausência física do desejo, a mente confessa silenciosamente que a nova realidade não passa de uma mentira frágil. A percepção da falta destrói o repouso invisível, substituindo a convicção do dono pela insegurança crônica de quem aguarda esmolas do acaso. A matéria física é o cemitério de pensamentos antigos condensados. E exigir que ela se curve antes da sua estabilidade interna é inverter as leis fundamentais da existência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica claro que a lealdade inegociável à visão interna anula a paralisia do tempo linear. Conceder autoridade absoluta aos fatos momentâneos acorrenta o futuro aos fantasmas de quem você costumava ser. O indivíduo precisa desenvolver uma espécie de cegueira intencional para as evidências contrárias sugeridas pela lógica comum. Ignorar o caos temporário não é um delírio passageiro, mas a postura soberana de quem compreende o funcionamento da engrenagem. A causa de toda a mudança reside unicamente no plano não visível da sua própria atenção. Essa cegueira para o mundo das aparências é a chave escondida no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que orienta a caminhar pela fé e não pela visão. A visão aqui representa os sentidos físicos, a ilusão da matéria, que dita limitações baseadas no passado. A fé descrita no texto não é esperança religiosa, mas a lealdade psicológica implacável à cena final construída na imaginação. Caminhar sem depender da confirmação ocular é o movimento que força a barreira tridimensional a desmoronar. O cego para a realidade opressora é aquele que finalmente enxerga a verdadeira lei. A recusa inabalável em atestar o veredito negativo das aparências torna a sua mente um terreno intocável. O aparente atraso do mundo físico esconde uma organização meticulosa nos bastidores da sua vida cotidiana. A matéria, moldável e submissa, é esmagada pela persistência de um indivíduo que não confere o relógio humano. Ao suportar o teste do espelho atrasado sem piscar, a entrega do evento acelera silenciosamente em sua direção. O alinhamento perfeito exige que a sua postura permaneça intacta, deflagrando uma sutil e bizarra alteração na sua própria percepção da linha do tempo. A sustentação dessa cegueira intencional diante do mundo físico desencadeia um fenômeno cognitivo silencioso e profundamente transformador. O tecido da sua imaginação sofre uma mutação orgânica, abandonando a projeção de cenários distantes para abraçar uma estranha familiaridade com o impossível. A mente deixa de fabricar a ansiedade do futuro e passa a operar através de flashes que se assemelham a memórias de fatos ainda não ocorridos. Essa lembrança do porvir não nasce do esforço bruto, mas da total aceitação de que a barreira do tempo linear é apenas uma ilusão sensorial temporária. O diálogo interno rotineiro acompanha essa mutação estrutural, substituindo o tom de súplica pela frieza de uma constatação absoluta. As conversas silenciosas que você trava consigo mesmo deixam de orbitar a falta e passam a narrar os detalhes de um evento banal recém-acontecido. O desejo, antes um ídolo distante no pedestal da esperança, torna-se uma mobília comum na casa da sua consciência assumida. Essa pacificação verbal comprova que o centro de gravidade psicológico foi definitivamente alterado. O subconsciente já não distingue a fantasia projetada da realidade palpável vivenciada. Ao mergulhar nas obras de Neville,
torna-se evidente que pensar a partir do fim é o único gatilho capaz de acionar essa falsa memória criadora. Quando você apenas pensa sobre o seu objetivo, a separação entre o observador e a conquista permanece cristalizada na mente. Pensar a partir do desejo realizado transporta a sua identidade diretamente para o epicentro da vitória, anulando a distância imposta pelas circunstâncias. Essa inversão de perspectiva reprograma o sistema nervoso central, emitindo sinais biológicos de relaxamento que desarmam qualquer resquício de resistência interna oculta. Esse domínio sobre a perspectiva interior espelha a mecânica oculta descrita em Romanos, capítulo 4, versículo 17. O texto fala sobre chamar as coisas que não são como se já fossem, revelando o algoritmo exato da materialização consciente. Não se trata de uma ordem mágica lançada ao vento, mas da capacidade psicológica de nomear o vazio com a substância da certeza inabalável. Nomear algo que não existe fisicamente exige enxergar a sombra da realidade sutil antes do seu contorno denso. Aquele que domina essa convocação invisível torna-se o verdadeiro senhor dos acontecimentos. A fronteira entre o plano sutil e o mundo tridimensional desmorona completamente quando essa memória do futuro domina as suas reações rotineiras. O abismo temporal que o separava da realização é preenchido pela aceitação pacífica de que o evento já cumpriu sua órbita. A materialização torna-se um mero detalhe burocrático, uma consequência matemática da saturação psicológica que você construiu e protegeu no escuro. A vida física não tem outra alternativa senão curvar-se e refletir a cena que a sua consciência silenciosa e implacavelmente já devorou. O roteiro invisível está selado. A estrutura racional humana abriga uma grave limitação quando tenta orquestrar o trajeto de uma manifestação profunda. O intelecto foi forjado para lidar exclusivamente com variáveis visíveis, fragmentos do que já é conhecido e caminhos exaustivamente trilhados. Exigir que essa inteligência limitada calcule a rota exata de um milagre é a forma mais eficaz de paralisar toda a engrenagem criadora. O tormento começa no exato instante em que o indivíduo tenta ditar os meios pelo qual a vida deverá entregar o seu desejo final. O apego ao método visível assassina a vastidão do invisível. A clássica narrativa da viagem repentina a Barbados ilustra perfeitamente a recusa absoluta em arquitetar os meios materiais. Quando a escassez ditava as regras do mundo exterior, a instrução imposta por Abdullah foi de uma crueza cirúrgica para a mente lógica. Ele não sugeriu o acúmulo de recursos, ordenando apenas que o destino caribenho já fosse assumido como o local atual de repouso permanente. Essa barreira intransponível contra o planejamento destroça a interferência do cálculo e afasta o veneno logístico. O como não pertence à jurisdição da consciência humana focada. A mecânica de libertar o caminho escapa da razão. Processo revelado em Marcos, capítulo 4, versículo 27. O texto descreve que a semente brota e cresce de uma maneira que o semeador desconhece completamente. Essa passagem aniquila a necessidade de fiscalizar a escuridão da terra. O desconhecimento citado não é ignorância, mas a suprema sabedoria psicológica de entregar os arranjos à força operante maior. O homem deforma a sua obra quando insiste em controlar as coincidências que formam a ponte de incidentes. O mistério do crescimento exige o escuro do solo inexplorado. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, usurpar a função do arranjo invisível gera um esgotamento psíquico paralisador. A tentativa desesperada do ego humano de pavimentar a rota de entrega ergue barricadas altamente espessas contra a naturalidade do evento. Ao ditar rigorosamente a forma pela qual o alvo deve chegar, o sujeito sufoca infinitas variáveis inusitadas que cortariam o caminho pela metade,
Renunciar à prancheta de planejamento tático purifica a estrutura do desejo, blindando a mente contra as rasteiras diárias da ansiedade castradora tridimensional. A maestria da manifestação obriga o praticante a adotar uma miopia voluntária diante dos pormenores logísticos existências. O verdadeiro domínio mental requer a ousadia cega de habitar a mobília da casa final, sem jamais questionar quem levantou suas pesadas paredes físicas. Exigir a aprovação do rascunho antes de ocupar o assento do rei transforma a jornada em uma prisão contínua de falsas urgências paralisantes. A entrega dos cálculos libera o cenário interno para vivenciar plenamente o sabor inconfundível de uma promessa que, paradoxalmente, atrairá um choque estrutural violento. A renúncia do controle tático aciona o maquinário invisível, deflagrando frequentemente uma onda de choque na superfície da sua vida. O que o raciocínio comum interpreta como um castigo súbito é, na verdade, a reorganização agressiva do cenário físico para acomodar o seu desejo. Estruturas antigas começam a ruir rapidamente, varrendo pessoas, empregos ou falsas seguranças para fora da sua órbita. Essa demolição aparente não é uma falha no processo, mas a abertura violenta do espaço necessário para a construção da nova realidade imposta. O caos é o prelúdio exato da entrega definitiva. Ao mergulhar nas obras de Neville, compreendemos que o trajeto entre a assunção mental e a colisão tridimensional raramente segue uma linha pacífica. O autor descrevia uma teia de eventos inescapáveis que empurram o indivíduo, muitas vezes contra a sua própria vontade consciente, para o ponto exato da colheita. Confundir essa travessia turbulenta com um fracasso pessoal é a armadilha fatal que faz a maioria retroceder ao estado de escassez. A demissão, o conflito ou o atraso inexplicável são engrenagens operando agressivamente a seu favor. O aparente desastre é um falso inimigo. Essa demolição necessária está mapeada com precisão absoluta em João capítulo 12, versículo 24, revelando que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir muito fruto. A terra representa o seu subconsciente escuro e receptivo. O grão que cai e morre é a sua velha identidade tridimensional, seus apegos às circunstâncias atuais limitantes. O processo de morte descrito não é biológico, mas a dissolução inevitável do velho sistema que sustentava a sua vida anterior. O fruto abundante só nasce quando a estrutura antiga perde totalmente a sua validade opressora. A travessia dessa zona de turbulência exige a frieza de um observador intocável, recusando-se a reagir emocionalmente ao esfacelamento momentâneo. Sustentar a sua morada no desejo realizado enquanto as paredes do velho mundo caem ao seu redor é a prova de fogo da verdadeira maestria consciente. Ceder ao pânico significa desenterrar a semente e interromper a gestação que estava há dias de ser concluída. A coragem de permanecer passivo diante da tempestade material solidifica a ponte invisível, encurtando drasticamente o abismo entre o velho homem e a nova existência consumada. O silêncio que se segue após a tempestade tridimensional revela um terreno completamente nivelado e limpo de contaminações anteriores. Esse vazio físico que tanto aterroriza a mente despreparada é o berço exato onde o milagre ganha contornos visíveis e palpáveis. A instabilidade perde sua capacidade de paralisar no instante em que o praticante percebe a genialidade bruta por trás da orquestração dos acidentes. O choque estrutural transmuta-se velozmente em gratidão silenciosa, preparando o terreno psíquico para enfrentar uma resistência interna ainda mais sombria e sorrateira. A poeira do desmoronamento externo mal assenta, e uma nova frente de batalha se abre no interior obscuro da mente. Instantes antes de uma materialização definitiva,
O indivíduo é violentamente assaltado por uma maré de ansiedade aguda e medos que parecem brotar do nada. Essa turbulência agonizante não é um sinal de retrocesso ou uma punição cósmica por uma suposta falta de fé. O desconforto sufocante é rigorosamente o grito de sobrevivência da sua velha identidade, percebendo o próprio extermínio. O sistema obsoleto entra em colapso final. O ecossistema psicológico que abrigava a rejeição e o fracasso possui um instinto de preservação surpreendentemente selvagem. Estudando profundamente Neville, fica nítido que o velho homem recusa-se a desocupar pacificamente o trono da sua consciência. Quando a nova convicção ameaça rasgar o véu tridimensional, esse feixe de crenças limitantes queima suas últimas reservas de terror na tentativa de suspender o despejo. Ceder a esse pânico passageiro significa ressuscitar o cadáver da sua própria limitação, interrompendo a entrega absoluta. A velha morada deve ser implacavelmente destruída. O mapa exato dessa agonia interna encontra-se decodificado em Efésios, capítulo 4, versículo 22, instruindo a despojar-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Despojar não é um ato de moralidade religiosa, mas a remoção cirúrgica de uma identidade psicológica morta. O velho homem representa a sua reação automática baseada no medo e na escassez passada. Os desejos enganosos são as urgências desesperadas geradas pelos 5 sentidos físicos em pânico. A troca de pele dói, mas garante a vida da nova forma estrutural. A aceitação silenciosa desse espasmo de dor quebra instantaneamente o ciclo vicioso de culpa que costuma castigar o buscador comum. Muitos se punem por sentirem medo na véspera da materialização, acreditando tolamente que uma dúvida pontual anulará todo o edifício forjado no subconsciente. A verdadeira maturidade exige observar essa crise momentânea com a frieza inabalável de um espectador mudo. O estertor da antiga personalidade não possui qualquer jurisdição para cancelar a ordem invisível que já foi decretada e totalmente selada no escuro da sua mente. A despedida dessa camada podre demarca a fronteira absoluta entre o esforço mental exaustivo e o repouso que antecede a entrega. Aqui, sua consciência é constantemente awakened para reconhecer que o medo final é, paradoxalmente, a garantia da proximidade do seu alvo. Inscreva-se neste reduto de mentes indomáveis se você decidiu parar de ressuscitar fantasmas ilusórios. Registre nos comentários qual velha roupagem psicológica você despojou definitivamente nesta exata jornada. A dor da ruptura converte-se no espaço oco exato que acomodará as chaves da sua nova e sólida existência. A mente purificada da sua velha identidade necessita de uma âncora implacável quando as tempestades tridimensionais ameaçam a nova estrutura. Existe um mecanismo prático para realinhar a rota psicológica e sufocar instantaneamente o pânico gerado pela ilusão da demora. A dúvida é um veneno extremamente veloz que exige um antídoto injetado diretamente na corrente sanguínea da sua atenção imediata. A ferramenta para estancar o sangramento do medo é uma interrogação cirúrgica que força o retorno absoluto ao estado inegociável de repouso silencioso final. O confronto inevitável com a hostilidade externa exige a aplicação imediata desta interrogação reparadora em frações mínimas de segundo. Se a resolução financeira, amorosa ou profissional estivesse consolidada na matéria física de forma inquestionável neste exato instante, como seria o seu andar? A postura corporal que você adota agora denuncia o pavor da perda ou a calma soberana de quem guarda o troféu no bolso. Esse realinhamento mecânico empurra o cérebro que ameaça acovardar-se de volta para o trono inescapável do objetivo totalmente consumado.
Ao mergulhar nas obras de Neville, torna-se nítido que assumir o sentimento do desejo realizado transcende a repetição de cenas em um quarto escuro. O verdadeiro teste de ouro afere a solidez da sua convicção perante os desafios mais banais do dia a dia. A maneira exata como você responde a um desconhecido impaciente ou o ritmo da sua respiração durante uma crise revelam o verdadeiro morador invisível da sua mente. O corpo confessa publicamente os segredos que o intelecto tenta mascarar, denunciando se a sua posse é apenas um anseio raso e puramente verbal. Esse alinhamento corporal espelha o código exato registrado em 1 João capítulo 2, versículo 6, que orienta a andar como ele andou. O pronome ele não descreve uma figura histórica distante, mas o estado de consciência supremo já alcançado dentro de você. Andar como essa nova versão andaria é o processo de vestir fisicamente a atitude psicológica da vitória. Não se trata de uma encenação teatral vazia, mas da fusão inquebrável entre a carne densa e a ordem sutil invisível. A correção física esmaga a espiral decadente antes da sua raiz florescer. A repetição contínua dessa checagem muscular transforma a postura de dono em um reflexo biológico completamente à prova de falhas exteriores. O antigo costume de reagir com sobressalto cede lugar a uma indiferença quase assustadora diante dos choques passageiros da realidade visível. O encaixe perfeito entre a resposta somática e o comando invisível pavimenta a milésima fração de segundo final antes da materialização bater à sua porta. O teste converte-se no escudo impenetrável que garante a integridade da entrega material sem permitir espaço para brechas. A reta final, que antecede o choque físico, exige um regime de rigor absoluto no uso da palavra silenciosa e íntima. O domínio sobre o pensamento que habita o escuro da sua mente torna-se a única trincheira capaz de sustentar a colisão iminente. A vigilância mental verdadeira não busca um sorriso sintético, mas exerce uma tirania cirúrgica contra qualquer dúvida que ouse pisar no seu solo interior. Nenhum pensamento de escassez tem o direito de permanecer ativo por mais de 10 segundos. A contenção rígida sela o destino de toda e qualquer interferência exterior passageira. Estudando profundamente Neville, percebe-se que essa vigilância não é uma repetição exaustiva, mas um corte seco em tudo o que contradiz o fim. O invasor sutil que sussurra a derrota deve ser sumariamente ejetado, sem barganhas ou justificativas lógicas estéreis. A mente vacilante tentará argumentar, utilizando os destroços do mundo externo como prova incontestável de fracasso. Cortar essa narrativa nefasta significa erguer a coroa do império invisível e recusar os conselhos covardes do pânico. A autoridade interna esmaga a rebelião do medo com a rigidez de um fato consumado. Esse silêncio imposto desencadeia o repouso absoluto que precede o alvorecer da alteração física de grandes proporções. O plantio no solo invisível foi encerrado com precisão cirúrgica e as sementes germinam longe do alcance da sua inspeção diária ansiosa. Desenterrar a terra a cada instante para verificar o crescimento da raiz é o erro fatal que destrói a colheita prestes a eclodir. A confiança no maquinário oculto exige que o agricultor mental simplesmente repouse, sabendo que as engrenagens já forjaram a chave da vitória. O universo físico aguarda que você suspenda a busca. Esse mecanismo de entrega está escrito com exatidão em Salmos capítulo 46, versículo 10, na frase que ordena aquietar-se e saber que Ele é Deus. A palavra Deus, longe de qualquer dogma religioso, representa a sua própria imaginação criadora, a essência suprema que governa a matéria. Aquietar-se não é rezar pedindo socorro, mas suspender o esforço humano inútil diante do altar da consciência.
Saber que essa essência opera o invisível é o encerramento de todas as dúvidas. O término da luta exterior é o início da colheita palpável. A chegada desta mensagem na sua tela dissolve o acaso e sela um veredicto inegociável sobre a concretização dos seus comandos internos. Aqui, sua consciência é constantemente despertada para o poder absoluto de governar a própria realidade sem intermediários. Inscreva-se neste reduto de mentes indomáveis e compartilhe nos comentários a frieza serena que agora habita o seu peito. Os portões de ferro do passado cederam, o plantio está concluído e a obra oculta atingiu o seu cume absoluto. A realidade que você assumiu não tem para onde fugir.